poxa, eu perdi muito peso por conta do diabetes, né? Como é que eu faço para recuperar isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20. Meu nome é Roberto Dório, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu te ensino a ficar com a glicemia mais tempo no alvo e conseguir manter a hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem quanto isso é difícil, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. São também os meus desafios pessoais. E eu tenho visto muito nos grupos onde eu participo, essa é uma pergunta bastante frequente, onde as pessoas falam assim, poxa, eu perdi muito peso por conta do diabetes, né? Como é que eu faço para recuperar isso? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o que compõe o nosso peso, né, corporal? Porque quando a gente sobe na balança, vai ter lá um valor referencial. Esse valor referencial de peso, ele vai estar diretamente ligado ao peso da nossa estrutura óssea, dos nossos órgãos, do nosso tecido muscular e principalmente o quanto de gordura a gente tem ali armazenada no nosso corpo. Então, muitas vezes quando a pessoa fala assim, eu perdi peso, se você, como parte, né, para evitar, para tentar prevenir o diabetes, ou mesmo, para melhorar a sua saúde, mudar o que a gente chama de composição corporal, que é justamente o quanto de gordura e o quanto a gente tem de massa magra, né? Se você conseguir diminuir muito mais a gordura e fazer a manutenção da massa magra, muito melhor. Só que o que acontece quando você, muitas vezes, demora até tomar conhecimento que você tem diabetes tipo 2? Ou mesmo no diabetes tipo 1, isso é muito frequente, né? Se perde peso rápido. Quer dizer, esse peso que está perdendo é gordura que está indo embora? Infelizmente, não. E mesmo no diabetes tipo 2, eu tenho percebido muitas vezes as pessoas comentando, falando, poxa, nossa, eu perdi tanto peso por conta do diabetes, mas por que a pessoa começou a reclamar? Porque emagrecer todo mundo quer, perder gordura todos nós queremos. Isso até de certa maneira é bom para a nossa saúde, tem um percentual menor de gordura no nosso organismo. Agora, perder massa magra, isso é muito ruim. E por que quem tem diabetes, muitas vezes associa, né? Perdi peso por conta do diabetes. Por que associa com o diabetes? Uma coisa que a gente precisa entender é que toda vez que o diabetes está descompensado, né, principalmente quando a gente fica em episódios de hiperglicemia, quer dizer, fica lá com glicemias acima de 180 mg por decilitro, o nosso corpo está com dificuldade em manter o equilíbrio, em manter o que a gente chama de homeostasia, que é o corpo trabalhando de uma maneira equilibrada. E ele busca adaptações para tentar continuar funcionando de uma maneira adequada, vamos falar assim. Então o que acontece? Quando você está com diabetes descontrolado, quer dizer, está acima de 180 mg por decilitro, a gente geralmente pensa na primeira situação, falar, vai perder mais açúcar pela urina. A gente fica sempre pensando na quantidade da glicemia. Só que essa concentração de glicose no sangue, esses valores, quando eles ficam muito elevados, eles desequilibram o organismo como um todo. E no nosso corpo é engraçado, quando a gente pega a estrutura nossa corporal, a gente tem uma reserva de açúcar, que ele fica lá uma boa parte no músculo, a maior parte no músculo, uma parte no fígado e também no tecido adiposo. Então a gente tem aonde guardar açúcar no nosso corpo para servir como fonte de energia. A gente tem aonde guardar gordura no nosso corpo, né? A gente tem um monte de célula adiposa aí que vai, né, cada vez se enchendo mais e vai guardando gordura, mas no nosso corpo nós não temos reserva de proteína. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o músculo é uma reserva de proteína. Não. A proteína ela é uma estrutura que ela é específica. Então, depois que ela foi formada, que ela é formada lá quando a gente come carne, come ovos, come queijo, né, alimentos que tem, ou mesmo vegetais aí que tem aminoácidos, que é uma estrutura necessária para formar a proteína. Quando forma a proteína, ela tem uma função específica. Então, como a gente fala, o músculo consegue, por exemplo, tirar o açúcar do sangue. Para o músculo trabalhar e conseguir tirar o açúcar do sangue, tem que ter uma proteína específica, que é chamado GLUT4, que é um transportador de açúcar. Ele vai atravessar a membrana e tirar.
tirar o açúcar do sangue. Então, quer dizer, é um tipo de proteína, qual a função dela? Ir lá na membrana, tirar o açúcar, trazer para dentro da célula, trazer para o músculo. Tirar do sangue e levar para o tecido muscular. Essa é a função dessa proteína. E as proteínas, elas têm, então, funções que são específicas. E a função da proteína que é formada no músculo é justamente dar saúde para o músculo. É o músculo ter força para ele se alongar e para ele se contrair, produzindo aí movimento. Então, toda vez que a gente movimenta, nossos grupos, tem um grupamento ali que está se encurtando para fazer a articulação mexer, a estrutura mexer, e um outro grupo que está se alongando. Então, essa é a função da proteína no músculo. Só que o que isso tem a ver com quem tem diabetes perder peso? Toda vez que a glicemia fica muito alta, como eu falei anteriormente, nosso corpo ele não tem reserva de proteína. E a proteína ela tem que ser criada a todo momento. Só que o organismo ele entende de que maneira? Como é que o nosso cérebro vai avaliar? Para ele funcionar bem, para todas as funções funcionarem de acordo, precisa ter uma quantidade de açúcar adequada circulando no sistema. Não só no sangue, mas fora do sangue e dentro das células. Toda vez que tiver desequilíbrio nessa situação, o corpo vai tentar compensar de alguma maneira. E uma das maneiras que o sistema nervoso tenta compensar essa pouca quantidade de açúcar que tem dentro da célula é exatamente produzindo mais açúcar. E o nosso fígado faz isso. Só que ele produz açúcar de que maneira? Por nutrientes, por elementos que não são açúcar. Então ele pega uma parte da molécula da gordura, que é chamada glicerol, e uma outra parte que são os aminoácidos, que são as estruturas que vão formar as proteínas, e ele consegue converter essas estruturas, né, o fígado no interior lá do fígado, dentro do fígado, ele consegue converter essas estruturas em açúcar. Então esse processo, normalmente ele aumenta quando quem tem diabetes está descompensado. Isso leva ao quê? Aquela proteína, aquele aminoácido que está circulando no sangue, que deveria virar proteína, ele vira açúcar. Então vai ter menos aminoácido para formar proteína. Por isso que existe essa relação direta entre a pessoa ter o diabetes muito descompensado e, consequentemente, notar que começa a emagrecer, apesar de perceber que a gordura fica mais ou menos semelhante ali no corpo. Mas começa a se sentir como? Se sentir mais fraco, por exemplo. Isso é muito comum acontecer. Isso acontece justamente porque aqueles aminoácidos que deveriam estar indo lá para o músculo para virar tecido muscular, para fortalecer o músculo, manter ele saudável, acaba indo para o fígado e sendo transformado em açúcar. Isso modifica o peso corporal da pessoa. A pessoa emagrece e se sente fraca. Explicado como, de uma maneira aí muito generalizada, como isso acontece, agora vamos entender o que a gente pode fazer para tentar recuperar esse tecido muscular que ficou diminuído. Porque isso é uma coisa importante para a gente saber. É algo que é variável. Você pode ter agora uma massa muscular maior, daqui a pouco por um motivo ou outro, como por exemplo que a gente está dando a questão relacionada ao diabetes não controlado, ficar aí com a massa muscular diminuída, mas você tem como reverter essa situação. Como a gente reverte? Isso é muito, eu tenho certeza que muitos de vocês, enquanto eu estou falando aqui, falam, mas isso aí é fácil, é só fazer musculação. É verdade, esse é um dos recursos que a gente tem para estimular o nosso músculo a produzir força, ter ali uma pequena quantidade de lesões na própria fibra muscular pela produção da força. Só que depois que você fez o exercício, por exemplo, o treino aí na musculação, automaticamente o corpo vai precisar produzir proteína. Mas se está descompensado o diabetes, como é que ele vai produzir proteína? Se quando está descompensado, quando está com hiperglicemia, está lá acima de 180, ele vai usar o aminoácido, ao invés de possuir proteína, ele vai usar para gerar glicose. Então são situações que a gente precisa começar a enxergar de uma maneira um pouquinho mais ampla. Então vamos lá. Da onde vem a energia para a gente poder fazer o exercício? Vem da nossa alimentação. Então isso é algo que a gente precisa aprender a corrigir. Eu vejo muito as pessoas tentarem corrigir a alimentação do diabetes, tendo diabetes, começa a tomar chá.
Muitos chás, sim, eles vão diminuir a resistência à ação da insulina, muitas vezes ajuda a controlar a sua glicemia, né? Ajuda no processo de controle, porque a gente não consegue controlar a glicemia só com a alimentação. Não consegue controlar a glicemia só com exercício. Não consegue controlar a glicemia só com medicamento. Não adianta pensar dessa maneira. A gente tem que pensar de uma maneira global. Então, assim, como eu consigo um bom controle do diabetes? Comendo direitinho, fazendo exercício e adaptando o medicamento à minha rotina. É dessa maneira que a gente vai conseguir controlar bem o diabetes. Não tem segredo. É difícil? Sem dúvida alguma, porque você tem que controlar 3 situações para poder conseguir chegar a um bom controle. E dessa maneira, como é que você consegue? Com conhecimento, que é justamente o que você está fazendo agora, assistindo aqui esse vídeo. Então, vamos lá. O que é necessário de primeiro momento? Então eu não posso tomar chá? Pode tomar chá, pode controlar o quanto você vai comer de carboidrato, pode controlar o quanto você vai comer de proteína, você gosta de comer verdura, né? Isso aí é importante comer. Por que importante? Porque a nossa alimentação, ele não tem que ser controlado só pela quantidade de carboidrato que ele vai me fornecer para o organismo, e sim todos os nutrientes necessários para a gente poder ficar saudável. Então não adianta nada eu pegar, não, agora eu não vou comer mais nada com carboidrato. Tudo bem, você, de primeiro momento, é uma linha de raciocínio muito lógica. Se eu não como nada que vai se transformar em açúcar, o açúcar no meu sangue não aumenta, mas ele vai continuar aumentando, porque como eu acabei de falar, o fígado produz glicose. Mas tudo bem, vai aumentar menos, concordo. Só que, quando a gente come alimento com carboidrato, ele só tem carboidrato que vai virar açúcar? Não. Muitos alimentos com carboidrato também têm vitaminas e minerais. Então, se você, de repente, fala, não vou comer mais nada com carboidrato. Se você não come mais nada com carboidrato, você tem que entender que você também não está consumindo mais muitas vitaminas e minerais que contém nesse alimento também que tem carboidrato. Isso vai impactar de que maneira? Na sua saúde. De primeiro momento, você vai ajudar muito bem no controle do diabetes, porque o maior desafio que a gente tem é realmente relacionado à alimentação. Mas, a médio e longo prazo, o que vai acontecer? Você vai se sentir fraco, a cabeça fica meio estranha, muitas vezes você quer lembrar de uma palavra, não lembra, fica esquecendo das coisas, seu sistema não funciona direito. Então, o primeiro passo é controlar a alimentação? Sem dúvida alguma. Quem tem diabetes tem que comer pequenas porções com carboidrato. Comer alimentos que vão liberar esse açúcar mais vagarosamente. Isso é fundamental. Mas a gente não pode esquecer de consumir os outros nutrientes. Caso contrário, sua saúde vai ficar comprometida. Então, de primeiro momento, vai adiantar, por exemplo, eu diminuí minha massa magra, meu músculo, eu perdi muito músculo por causa do diabetes descontrolado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar chá, vou parar de comer carboidrato e vou fazer musculação. Vai resolver? Não vai. Porque o seu músculo vai trabalhar e depois ele não vai receber energia adequada vinda da alimentação para ele poder se refazer. E a tendência natural qual é? Você ficar nesse mesmo ciclo e cada vez se sentindo pior. Aí vem o segundo momento. Se você ajustou a sua alimentação de acordo para evitar que venha uma grande quantidade de carboidrato, de açúcar ali para você. E outra, tem que lembrar que toda vez que a gente faz exercício, precisa ficar atento, porque o exercício sozinho, independente de ter insulina lá circulando ou não, ele tira açúcar do sangue. E se o exercício tira açúcar do sangue, você pode sair de um momento onde você está com glicemias acima de 180 e terminar com glicemias abaixo de 70, quer dizer, fazendo hipoglicemia. E isso não é bom. Pelo contrário, é muito, muito ruim. Pois um dia eu vou fazer uma live só para falar de hipoglicemia e vocês vão entender o quão prejudicial para o nosso organismo é toda vez que a gente com diabetes fica fazendo episódios aí de hipoglicemia. E assim, ruim para o sistema, não é só por causa do controle do açúcar, não. Então, sempre tem que lembrar desse ajuste que tem que ser feito. Quando você vai fazer o exercício, você ter uma alimentação adequada para evitar que você fique fazendo hipoglicemia. Qual o melhor exercício para eu conseguir aumentar minha massa magra? Exercício de força. Eu sei que para muitos de vocês, na cabeça,
Primeira coisa, quando fala de exercício de força, ele lembra de sala de musculação. E aí é onde a gente emperra o processo. A maioria das pessoas fala, eu não gosto de academia. Mas é só na academia que a gente pode fazer trabalho de força para aumentar o nosso músculo? Não. Nós podemos fazer exercício, inclusive em casa. Nós podemos fazer exercício de força, ele envolve você vencer uma resistência. Essa resistência pode ser até o peso do seu próprio corpo. Então toda vez que você, por exemplo, você senta e levanta de uma cadeira, você tem que vencer o peso do seu corpo para poder ficar em pé. E depois você vai cedendo a essa força para poder sentar novamente. Isso é exercício de força. Sempre uma carga. Ah, mas só o peso do meu corpo é muito pouco para eu trabalhar minha perna, por exemplo, aí sentar e levantar da cadeira. Então isso a gente melhora com o exercício, aumentando a resistência. De que maneira? Você pode pegar uma mochila, por exemplo, e colocar alguns livros dentro. E abraçar essa mochila, ou colocá-la nas costas, e ficar sentando e levantando. O que vai acontecer? Você vai precisar fazer muito mais força. A força para vencer a resistência do peso do seu corpo, mais o peso extra que você colocou. Outros recursos que a gente tem são os elásticos. Esses elásticos para ginástica, eles são muito bons para a gente fazer trabalho de força, trabalho resistido, trabalho contra a resistência, para aumentar a força do nosso músculo. Muitas vezes você pode usar o que você tiver em casa, essas embalagens de sabão, sabão líquido, ou mesmo produtos de limpeza, com água dentro, ou areia, se você quiser que fique mais pesado ainda, coloca areia e pedra dentro, fica mais pesado ainda. Então, quer dizer, você pode usar qualquer coisa para você ver como resistência. E aí, claro, vem a recomendação. Se você não sabe exatamente como fazer, qual exercício fazer, o que fazer, sim, nós profissionais de educação física estamos aqui justamente para te ajudar nisso. Então não tente ficar fazendo exercício sozinho, sem orientação. Porque lembra que você tem diabetes e que além do próprio exercício, nesse objetivo é aumentar a massa magra, ele vai influenciar também na sua glicemia. Então é importante que você tenha aí o acompanhamento de um profissional de educação física que conheça os efeitos do exercício físico na glicemia de quem tem diabetes. Para poder evitar que você faça tanto episódios de hipoglicemia como de hiperglicemia depois do exercício. Muitas vezes é comum as pessoas reclamarem, falar, eu fiz o exercício e acabou aumentando a glicemia ao invés de abaixar. Só que muitas vezes a gente faz isso. Eu mesmo frequentemente faço isso. Se eu vou começar a fazer exercício e a glicemia está muito baixa, eu pego e faço o exercício de uma maneira para aumentar a glicemia. Então, quer dizer, você faz o exercício que é tão bom para a gente, ajuda tanto no controle do diabetes, ao mesmo tempo que você consegue, treinando de um jeito, diminuir o açúcar no sangue, ou treinando de outro jeito, aumentando o açúcar no sangue. Aí já é coisa mais técnica mesmo, mas o que eu quero que fique aqui para você hoje, a mensagem é que se você perdeu aí massa magra por conta de um controle do diabetes não muito adequado, tem como a gente reverter isso. Mas não tem como reverter se você só ficar, por exemplo, melhorar a sua alimentação e não fizer o exercício. Para o nosso músculo melhorar, ele precisa de exercício. Não adianta, o músculo não vai ficar parado e ele vai, agora tem mais aminoácidos, então vai produzir mais proteína. Não é assim que o nosso corpo trabalha. Ele trabalha buscando equilíbrio. Só que para a gente buscar o equilíbrio, encontrar o equilíbrio, precisa desequilibrar. Então o que eu quero dizer com isso? Você precisa fazer o exercício para depois, quando você se alimentar, o sistema entender que tem que produzir mais proteína lá para o tecido muscular e aumentar a sua massa muscular. Só que para isso acontecer, você precisa se alimentar de uma maneira adequada. Então, a mensagem que fica aqui hoje é para quem perdeu peso, principalmente relacionado a diminuir a massa muscular por conta de um controle do diabetes não adequado, tem como reverter essa situação. Mas para isso, precisa ajustar a alimentação, fazer o exercício correto para aumentar a força e, sem dúvida alguma, chegar a tentar ter aí um melhor controle do diabetes. Porque não adianta nada você ajustar a sua alimentação. A alimentação que eu estou fazendo está com
pouco carboidrato, né? Tá com uma quantidade adequada lá de carboidrato, tá chegando mais devagar o açúcar no sangue, tem vitaminas, tem minerais, tá de uma maneira adequada para minha saúde. Eu tô fazendo exercício de força, mas você não vai ver resultado de aumento na sua massa muscular se a sua glicemia fica variando muito. Em um momento tá lá 200 e alguma coisa, daqui a pouco tá 60 e alguma coisa, isso não dá certo. Então precisa sim, e para conseguir que tudo isso trabalhe de uma maneira adequada, muitas vezes, como eu falei, a gente precisa ajustar a alimentação, ajustar o exercício e também, muitas vezes, ajustar o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso no diabetes ele é algo dinâmico. Hoje você pode estar usando somente a metformina para poder tratar o diabetes. Amanhã talvez precise aumentar a dose ou associar a metformina com outro medicamento. E isso vai ficar por um período. Se você de repente está fazendo exercício e ajusta a sua alimentação, talvez você diminua a dose do medicamento. Isso acontece. Para quem tem diabetes tipo 1, é inevitável fazer o exercício e não ajustar as doses de insulina. Se isso acontecer, vai fazer o exercício e vai fazer hipoglicemia, ou durante o exercício ou logo depois do exercício. E como eu falei, a hipoglicemia, né, todos nós, para quem já fez aí episódio de hipoglicemia, sabe bem o que eu estou falando, quão mal a gente se sente. E o que é pior, né? Além de tudo, ainda impacta bastante aí no nosso organismo. Eu vou fazer uma live só para falar sobre isso, para vocês poderem entender o quão ruim é toda vez que a gente faz hipoglicemia. Então, para nós que temos diabetes, a gente tem aí um desafio muito grande em evitar ficar hiperglicêmico, que é a coisa mais fácil de acontecer. Você escorregou um pouco na alimentação lá, comeu um pouquinho a mais, passa de 180. Mas também evitar ao máximo fazer episódios de hipoglicemia. Então, eu quero agradecer a você, né, que acompanhou aqui a live D20, né, até o final. Se você gostou desse conteúdo, né, clica aí no gostei, compartilha, né, com quem você conhece, aí sabe que tem diabetes, está passando por esse problema, de repente ter perdido massa magra aí por conta de não ter conseguido um bom controle do diabetes. Ou então, marca a pessoa no comentário aqui do vídeo, né? Coloca lá o arroba, coloca o nome dele, que aí ele vai receber a mensagem e vai conseguir também tomar conhecimento aí dessa situação, tá bom? Então, muito obrigado a você que acompanhou até agora. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!